Olá, meninas e meninos! Vamos aprender um bloco bem delicado, bem bonito? Esse bloco fica muito interessante se você montar uma colcha de bebê. Uma colcha de bebê ou até mesmo uma colcha de casal, uma colcha king, uma colcha de solteiro, com tons claros, tons bem delicados, fica bonito. Dá para montar com outros tons? Claro que dá, fica bonita também. Se você quiser montar com os tons country, os tons de marrom, de vinho, de ocre, vai ficar bonito. Mas a proposta que eu escolhi para esse bloco é um bloco um pouco mais suave, um bloco um pouco mais delicado, que fica bem bonito também em outros tons. O design do bloco é um design muito bonito, é um design muito fácil de fazer, que dá um efeito visual bem interessante. Quer aprender? Vem comigo que eu vou mostrar para vocês todas as dicas. Antes de começar a nossa aula, você já se inscreveu no nosso canal? Se ainda não se inscreveu, inscreva-se, dá a sua curtida e outra coisa, não se esqueça de ativar as notificações para você ficar por dentro de tudo que tem no nosso canal. Esse bloco aqui você consegue montar ele de diversas formas e de diversas técnicas. Eu escolhi aqui, eu dei a opção de montar esse bloco, tive a opção de montar esse bloco pela técnica do triângulo, mas você poderia montar por outras formas. Dentro do meu curso eu ensino várias maneiras de você construir triângulos, por exemplo. Aqui no caso eu optei por trabalhar com quadrados, retângulos e a técnica do triângulo. Mas lembrando que você tem outras maneiras, outras formas de construir esse bloco também, tá? Então, primeiro passo, caderno e lápis na mão para você anotar todas as medidas. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o nosso plano de corte. Então, eu preciso que você anote as medidas que eu vou passar para você. Outra dica que eu queria dar, pegue o seu caderno quadriculado e faça o desenho deste bloco. Dá um print na tela. O que é dar um print na tela? Deixa o bloco parado na tela e faz o desenho do bloco. Cada quadradinho desse é um quadradinho do seu caderno quadriculado. Uma outra coisa, se for caderno de meio, usa 2 quadradinhos para uma célula dessa. Fica melhor, não fica tão pequenininho o bloco fica um pouquinho maior, tá? Então desenhe o bloco primeiro, olha para o bloco na tela e desenhe no seu caderno quadriculado. Depois que você fez isso, o que você vai fazer? Você vai fazer o seu plano de corte. Esse bloco aqui, ele é um bloco de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele é um bloco divisível por 6. Então, você vai desenhar 6 quadrados por 6 quadrados. Tá? Se for quadradinho pequeno, você põe 12. 12 quadradinhos por 12. Cada 2 quadradinhos vai ser um quadrado desse daqui. Eu gosto muito de trabalhar com o caderno quadriculado de 1 por 1. Porque o quadrado é um pouquinho maior. Não tem caderno quadriculado? Não, na sua cidade não tem? Só colocar no Google papel quadriculado, caderno quadriculado, vai aparecer lá para você pegar gratuitamente folhas de caderno quadriculado. Você pode imprimir e desenhar o seu bloco. Faça isso e monte uma pasta. Se você não tem o caderno, monte uma pasta, porque eu estou dando uma série de blocos e com esses blocos você consegue montar várias coisas. Você consegue inclusive montar uma colcha sampler. O que é uma colcha sampler? Com diversos blocos diferentes. Então você já tem no meu canal do YouTube diversos blocos. Você pode construir esses blocos e ir guardando. Quando tiver uma quantidade bem de acordo com o tamanho do seu projeto da sua cama, aí você consegue emendar e montar uma colcha com diversos blocos diferentes. Dá para fazer sim. Então vamos lá, lápis e papel na mão que eu vou passar para você todas essas medidas. Vamos lá, eu vou precisar de um quadrado central, um quadrado, vou até mostrar aqui para vocês, olha, um quadrado para o centro de 11,5 por 11,5 de um tecido bege, um quadrado de 11,5 por 11,5 do tecido bege, 4 quadrados de 6,5, 4 quadrados de 6,5 do mesmo tecido que eu escolhi para o centro. Então, eu já tenho o meu tecido bege. Estou trabalhando com 3 tons. Então, eu fiz a opção do bege, do rosé e do neutro. Agora, eu vou precisar de 4 retângulos rosé de 6,5 por 11,5. Pessoal, só uma coisa que eu esqueci de falar para vocês. O foco da aula aqui não é fazer o cálculo de bloco. O foco da aula aqui é a montagem do bloco.
tá? O foco dessa aula não é eu ensinar a calcular de onde que saíram essas medidas. O foco dessa aula é montar um bloco. Então, 4 retângulos de 6,5 por 11,5. 4 quadrados de 7,5 por 7,5. Depois, 4 retângulos neutro de 6,5 por 11,5 do neutro, que vão ser esses daqui. 4 quadrados neutros de 6,5 por 6,5, que serão esses daqui. E vou precisar de 4 quadrados de 7,5 com 7 por 7,5, da mesma medida do rosé. Por que que esse daqui tem 7,5 e esses dois aqui tem 6,5? Porque os que têm 7,5 são os que eu vou construir os triângulos. Então, esses conjuntos aqui de 7,5 por 7,5 são os tecidos que eu vou construir estes triângulos aqui. Esse neutro aqui são os que eu vou construir esse quadradinho emendado com esse marrom aqui. Vai ser esse daqui. Vou fazer essa célula aqui. E esse daqui são os retângulos dessa parte aqui. E esse daqui são os retângulos na vertical aqui. Certo? Então, esses são os da horizontal e esses daqui são os da vertical. Então, esses daqui eu vou deixar reservado. Vou repetir para você. Confirma a medida aí. 1 quadrado de 11,5 por 11,5 marrom. 4 quadrados de 6,5 por 6,5 marrom. 4 retângulos de 6,5 por 11,5 rosé. 4 retângulos de 6,5 por 11,5 neutro. 4 quadrados de 7,5 por 7,5 neutro. 4 quadrados de 7,5 por 7,5 rosé. E 4 quadrados de 6,5 por 6,5 do neutro. Vou deixar reservado essas peças aqui por enquanto. E vou me ater somente aos quadrados de 7,5 por 7,5. Por quê? Porque agora eu vou construir os triângulos. Então, eu vou colocar direito com direito, tecido direito com direito, obedecendo o fio do tecido, os dois tecidos com o fio na mesma direção. Vou vir aqui. Vou riscar uma diagonal, de vértice a vértice. Eu sempre gosto de riscar pelo tecido mais claro, mas aqui independe, pode ser tanto no claro quanto no outro. E vou com a minha régua de margem, e vou centralizar. A minha régua de margem, olha, ela tem aqui onde eu risquei. Então, eu tenho 0,75 para cá e 0,75 para cá. Vou vir aqui, vou centralizar e vou riscar uma medida para cá de margem de costura e outra medida para cá de margem de costura. Essa régua facilita bastante para nós costurarmos exatamente todos eles com a mesma medida. Então, se você tem dificuldade de costurar reta, manter a mesma medida, não consegue seguir pelo pezinho da máquina, essa régua de margem de costura, ela não custa caro e vale a pena adquirir, porque todas as suas costuras vão ter a mesma medida e os encaixes sairão mais perfeitos, tá? Aí, o que eu vou fazer? Vou vir aqui, vou passar uma costura aqui, uma costura aqui. Quando eu passo a costura na máquina aqui, onde eu estou pondo o alfinete aqui é onde eu vou passar a costura. Quando eu passo a costura na máquina aqui, eu venho, olha, eu já construo o meu triângulo. Então, eu vou ter um triângulo aqui e vou ter outro triângulo deste lado aqui. Passou uma costura de um lado do outro, corta no centro, corta no meio e abre a costura. Abriu a costura, você já vai ter os triângulos construídos. Aí, o que você vai fazer? Você vai emendar os dois triângulos. Então, aqui eu tenho um triângulo feito aqui. Então, eu tenho esse triângulo construído e tenho este outro triângulo construído. Eu vou unir
um triângulo com o outro, formando a ponta rosé. Então, eu vou vir aqui, olha, direito com direito, direito com direito. Vou colocar o alfinete bem na linha de costura aqui, com a linha de costura aqui. Observa aqui, olha, que na hora que eu ponho o alfinete, ele sai bem na linha de costura com a linha de costura. Faço isso e passo uma costura. Passei a costura, vou para o ferro, passo ele aberto e construo o voo do ganso. Isso aqui é um voo do ganso, um fly-guise. Existem várias maneiras de construir um fly-guise. Essa daqui eu estou construindo pela técnica do triângulo, mas existem outras maneiras de você fazer essa construção. O que você vai fazer? Com os 4 quadrados rosé e os 4 quadrados neutro, você vai construir 4 células dessa. Você vai construir 4 células de voo do ganso, certo? Fez essa construção aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aquele tecido, lembra aquele tecido rosé, os retângulos? Eu vou vir aqui e vou colocar um tecido aqui, outro tecido aqui, um aqui e outro aqui. Vou fazer exatamente isso daqui, olha. Direito com direito, passo uma costura. Não tem muita prática com margem de costura, vem com a régua e risca. Vem com a régua aqui, centraliza e risca a margem de costura. Essa é a função dessa régua. Riscou, passa uma costura de ponta a ponta e vai deixar construído essas... Opa, aqui. Vai deixar construído as 4 células. Vou deixar construído as 4 células. Deixa eu virar no avesso para vocês olharem. Olha. Todo ele passado costura aberta. Constrói essas 4 células. Parece uma casinha, né? Na hora que você olha assim, parece uma casinha. Fez isso, deixa reservado no canto, por enquanto. Deixa aqui no cantinho. E vou construir agora essas células aqui. Vou construir 4 células dessa daqui. Para isto, eu vou pegar o tecido neutro, o quadradinho de 6,5 neutro. Deixa eu deixar do lado que fica mais fácil para vocês entenderem. O tecido, o 6,5 por 11,5 neutro, o quadradinho de 6,5 por 6,5 neutro e o quadradinho de 6,5 por 6,5 do bege. Primeiro passo, vou emendar essas 2 células aqui. Vou vir aqui e vou emendar. Emendei, passei costura aberta. Feito isso, eu vou unir um com o outro e passar uma costura aqui. Vou fechar a célula. Então, vou vir, olha, primeiro a costura, emendei o marrom com neutro, depois passei uma costura aqui. Emendou. Nós vamos preparar 4 células. Só você tem que ficar muito atenta a isso que eu vou te falar agora. Aqui, olha, 2 quadradinhos marrons tem que ser para baixo e 2 quadradinhos marrons tem que ser para cima. Então, basta você inverter. Aqui, olha, basta você inverter. Então, você vai colocar esse marrom para cima e esse marrom para baixo. Então, eu tenho que preparar 2 nessa posição e 2 nessa posição. Por quê? Para que todas as minhas peças aqui, os quadrados saiam para o centro. Se você deixar todos eles na mesma direção, esse daqui vem para cá. Por isso que eu preciso de ter 2 para cima e 2 para baixo. Então, eu tenho essa célula aqui, olha, essa célula que vai vir aqui. Se eu fizer a mesma célula aqui, olha o que acontece. Tá vendo? Ele vem para cá. Essa daqui vem para cá. Olha aqui, ó. Eu preparei outra célula, tá vendo? Com ele para cima. Por quê? Porque agora eu viro e esse retângulo... Por que eu tô fazendo isso? Porque eu quero esses retângulos aqui, todos na mesma posição. Eu quero estes retângulos aqui,
todos eles na vertical. Senão vai ficar um na vertical e outro na horizontal. Aí não vai ficar tão bonito o trabalho, certo? Então eu já tenho pronto aqui as 4 células rosé e o tecido neutro. Então, como que eu monto o bloco agora? Da seguinte maneira, venho aqui, coloco, posiciona, sem costurar, só montando, fazendo a montagem. Aqui e aqui. O marrom para dentro, um marrom para dentro, um marrom para cá e outro marrom para cá. Certo? Bom, deixa eu subir um pouco para ficar melhor a imagem para vocês. Como que eu vou construir agora? Por faixas horizontais. Eu vou fazer a construção dessa maneira aqui. Então, vou colocar direito com direito, direito com direito. Venho aqui, direito com direito, pego na mão, ponho bem no encaixe, e ponho na linha de costura. Olha. O encaixe é na linha de costura. Vou fazer já, ao mesmo tempo, já venho e já uno aqui. Muita gente acha que essa diferença aqui é erro, e não é. Isso aqui é a margem de costura que nós estamos costurando. Vou encaixar aqui no marrom. Então, eu vou vir aqui, alfinete na linha de costura, com o encaixe bem da ponta para não comer a ponta do trabalho. Fez isso. Passo uma costura aqui e passo uma costura aqui. Feito isso, você já vai ter você já tem a parte costurada. Embaixo é a mesma coisa, a parte de baixo é a mesma coisa, o mesmo processo. Na do centro é mais fácil, porque é só reto. Então, uma costura aqui, uma costura aqui. Já tenho aqui o meu bloco costurado. Olha o avesso. Vou montar ele todinho no avesso para vocês olharem. Olha o avesso. Se eu tenho a régua, se eu trabalho com a régua de margem de costura, todas essas costuras saem do mesmo tamanho. Então, os encaixes, eles vão sair muito mais precisos. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou unir aqui, olha os encaixes, todos eles certos, olha, na mesma direção. Vou encaixar todos esses pontos aqui e vou ponta de alfinete com ponta de alfinete, olha, encaixe, encaixe. Passou uma costura aqui, eu já tenho o meu bloco costurado, olha, pela horizontal. Sai certinho, fica um bloco bonito, fica um bloco bem interessante e muito fácil de fazer. Existem outras maneiras, como eu disse no começo da aula, existem outras maneiras de construir essa parte do triângulo aqui, pelo fly guise, por exemplo, pela técnica do lixo rico. Eu optei por fazer por triângulo, mas você pode construir da forma como você quiser. Uma outra sugestão que eu posso dar para vocês também, essa parte central você pode colocar um tecido diferente, você pode fazer um bordado, fica bem bonito. Então é um bloco bem diversificado, é um bloco para fazer manta de bebê, fica muito bonito, para fazer uma toalha de chá, uma toalha de mesa, fica bem bonito também. Para montar esse bloco na diagonal, fica interessante, para montar esse bloco na vertical também fica interessante. Espero que vocês tenham gostado. E olha lá, não esquece de me marcar, porque eu vou adorar compartilhar com as minhas alunas o seu trabalho. Então marca lá, @AnaCosentino, que eu vou adorar ver o seu trabalho e eu vou adorar compartilhar com todas as minhas alunas. Beijinhos e até o nosso próximo bloco. Você que assistiu a nossa aula aqui,
você precisa saber que eu tenho uma escola de patchwork, que é o portal do patchwork. Lá você tem uma infinidade de aulas com diversas técnicas, diversas formas de você construir o patch, desde peças de costura criativa até patchwork. Quer conhecer tudo sobre o portal do patchwork? Aqui embaixo na descrição do vídeo, já está aparecendo, e aqui embaixo na descrição do vídeo tem todas as informações. Eu te espero lá!